segundo trimestre do ano terminado e, conforme por mim prometido, venho apresentar-te as minhas leituras de abril, maio e junho. Este ano de 2026 decidi fazer aqui algo diferente e, em vez de guardar as leituras ou a apresentação das minhas leituras apenas para o semestre ou para o ano, decidi a cada 3 meses vir falar contigo sobre aquilo que vou lendo, também para te dar sugestão e te mostrar que nem sempre os trimestres correm conforme nós pessoalmente expectávamos e nem sempre é possível ler assim tantos livros quanto isso, à semelhança do que aconteceu neste último trimestre. Em abril, maio e junho foram meses que foram desafiantes para mim este ano, porque tive aqui alguns desafios profissionais e também do projeto que tive de dar conta. Para além disso, o meu mês de junho foi absolutamente louco. Em menos de 30 dias eu tive 6 viagens de avião e visitei 3 países, 2 a título de trabalho e um a título individual e de passeio. Tive a oportunidade de ir participar numa conferência à Polónia, mais especificamente a Varsóvia, o More Than Jira, ir depois à Eurostar 2026, que este ano aconteceu em Oslo, na Noruega. E por fim, fiz ali um mini break, um city escape na cidade espanhola conhecida de Barcelona. Então, o meu mês de junho consegui ler qualquer coisa, mas ainda assim, entre viagens, cansaço, horários diferentes, embora seja uma hora apenas, acredita, faz diferença. Então, tudo isto impactou e durante este trimestre, este segundo trimestre de 2026, eu consegui ler apenas, entre aspas, porque este apenas é muito relativo, poderia ter lido apenas e só um livro e estava tudo bem, mas consegui então ler 3 livros, sendo eles os que vou falar ao longo desta nossa breve conversa. Então, durante o mês de maio e junho, coloquei-me ao desafio de ler Gabriel Garcia Marques e os 100 anos de solidão. Eu não sei se tu já alguma vez leste Gabriel Garcia Marques ou Gabo, se sequer leste os 100 anos de solidão, que creio que seja o livro mais conhecido dele. Se é um livro fácil de ler, sim e não. Porquê estas duas perspectivas? Porquê que é um livro fácil de ler? Porque é uma história que nos envolve. É um acompanhamento da vida de uma família ao longo de um século, com muitas situações mirabolantes, fantásticas, completamente fora da caixa, num universo fantástico e fora do realismo para o qual o Gabriel nos transporta. Se é uma leitura fácil, não. Porquê? Porque ao acompanharmos uma família ao longo de um século, e aqui existe uma especificidade muito particular e peculiar desta história, nós vamos acompanhar várias personagens. E várias personagens que têm nomes muito semelhantes. Então, nós às tantas não sabemos qual o elemento da família ao certo estamos a falar sobre, nem que está a participar. Esta minha versão do livro já tem uma coisa que eu vim a descobrir depois, que para mim achei maravilhosa, mas que muitas pessoas tentaram ler os 100 anos de solidão e desistiram porque não tinham esta árvore genealógica, tive agora aqui um trava-línguas, uma árvore genealógica disponível. E acredito que seja bastante difícil, com a leitura do livro, conseguirmos aqui criar a mesma. Sei que houve pessoas que conseguiram, sei que houve pessoas que desistiram e nunca abraçaram a leitura do livro por isso. Portanto, ter esta árvore é muito importante para que nós possamos entender efetivamente quem é quem, e não só isso, eu também fiz a leitura deste livro acompanhada por uma oficina do livro da Bruna Martioli, aliás, da professora Bruna Martioli, que nos ajuda a ir além do que está aqui escrito, que nos ajuda a pensar, que nos ajuda a interpretar a leitura e a história. Portanto, se nunca pensaste em ler Gabriel Garcia Marques, fica aqui a minha sugestão, vai. Se queres ter aqui um incentivo extra
procura o link, procura a professora Bruna, e eu vou deixar na descrição o link do curso que eu fiz e aventura-te. Eu demorei 2 meses a ler o livro, são cerca de, ora, deixa-me aqui dizer-te, 300, são 378 páginas. É uma história densa, é uma história extensa, é uma história que envolve várias personagens, situações mirabolantes, situações pitorescas, um realismo fantástico, um romance fantástico, que é preciso tu conseguires pensar fora da caixa e não achar estranho aquilo que está a acontecer, porque vais entender que é mesmo assim a história e faz parte, mas vale muito a pena. Eu, eu, eu sei que existiram várias frases que me, que me tocaram, mas houve aqui uma, deixa-me aqui procurar-te, que eu inclusivamente sublinhei, porque foi muito bonita. Deixa ver se eu encontro. E a forma como o livro termina é de ficar assim, uau, o Melquiades fará sempre parte da história e acompanha os 100 anos desta história. Mas diz assim uma das personagens: o mundo estará lixado de vez no dia em que os homens viajarem em primeira classe e a literatura no vagão de carga. E isto diz tanto sobre tanta coisa. Maravilhoso. Gostei, quero ler outras obras do Gabriel, não para já, mas fica então a minha sugestão. Ora, outro livro que eu li neste segundo trimestre foi o Não Asses Mais Carapaus Fritos. E, embora isto seja estranho, esta expressão, mas é uma expressão muito popular da cidade da qual eu sou natural, Peniche, Portugal, e temos várias expressões, vários ditos que nós tradicionalmente utilizamos e muitas vezes não sabemos a sua origem, não sabemos qual o motivo dos mesmos, nem efetivamente a situação à qual deu origem àquela expressão. Então, os seus dois autores, o Jorge Lopes e o Alberto Leitão, decidiram reunir todas as expressões que popularmente são usadas em Peniche e explicá-las, dar-nos a sua origem, explicar a sua aplicabilidade, fazer aqui também uma tradução muito detalhada sobre a mesma, de forma que mesmo alguém que não seja da cidade entenda o que é que significa. Para te dar aqui uma breve explicação, não asses mais carapaus fritos é quando, nós dizemos isto quando alguém está... Opa, que agora o livro até ia voltando, parecia agora aqui um carapau vivo na minha mão. Quando nós queremos... quando alguém está a repetir exatamente a mesma coisa, mas com detalhes diferentes, mas continua ali a falar sobre a mesma temática, quase que a desfiar um novelo, sem ser do mesmo sítio, nós dizemos, epá, não asses mais carapaus fritos. Então, porque lá está, os carapaus já são fritos, não é preciso estar a assá-los, é que estás a continuar a falar sobre o mesmo, não é preciso, já chega, já entendi, avante, bora, siga para outra. Então, se tiveres curiosidades em expressões populares, se tiveres curiosidade em alguma temática, quiçá se foste de nicho ou das redondezas, dei-te a sugestão deste livro que é muito engraçado e deu-me aqui um quentinho ao coração porque muitas expressões que eu conheço, que uso desde miúda, que não sabia a sua origem nem o seu motivo. E depois, durante a viagem a Barcelona, no voo, portanto, 1h30 para lá, 1h30 para cá, li este livro, A Lanterna das Memórias Perdidas. E só te digo, é maravilhoso, é delicioso e quase que me leva a dizer, espero um dia, quase que me leva a dizer não, quase que me leva a querer acreditar que um dia, quando eu for muito velhinha, quando já tiver cumprido o meu papel neste mundo terreno e que passe para o outro lado, que tenha oportunidade de passar por este estúdio fotográfico, que tenha oportunidade de passar pelo processo que estas 3 personagens, que nós vamos acompanhar, 3 personagens na sua passagem do mundo terreno para o mundo eterno, que possa
vivenciar e experienciar esta mesma oportunidade. Dando aqui uma breve enquadramento à história, os visitantes deste estúdio são recebidos com uma chávena de chá a par de uma inesperada novidade. Acabaram de falecer. E antes de partirem para o céu, terão de cumprir uma última tarefa: selecionar de entre uma pilha de fotografias, testemunhos de toda a existência, portanto, uma fotografia por dia ao longo de todos os anos que existiram. Tem que escolher uma fotografia, portanto, uma fotografia por uma, tem que escolher. Imagina, se eu tivesse o azar de falecer agora, teria vivido 38 anos, teria que escolher 38 fotografias. Esperemos que eu tenha a oportunidade de escolher 100. Assim seja. Fingers crossed. Mas então, temos que, portanto, recebemos esta novidade, acabamos de morrer, temos que escolher fotos e, para além disso, teremos a possibilidade de viajar no tempo na companhia da pessoa que nos está a receber para capturar uma nova fotografia de uma memória mais especial, aquela que mais nos marcou. No fim, o visitante assiste ao filme da sua vida, projetado por uma lanterna rotativa, curiosamente montada pela pessoa que nos recebeu no estúdio. Completa-se assim o ciclo antes da passagem definitiva para a eternidade. E a história é tão bonita, é tão envolvente. Eu parecia uma tola no final, e agora estou a ficar outra vez emocionada, no avião, quando terminei de ler o livro, porque me tocou muito mesmo, e creio que possa também associar à idade e ter feito anos recentemente. Então existiram aqui vários momentos que me tocaram o coração e me deixaram aqui mais sensível. E existem também várias frases, eu identifiquei várias frases. Por exemplo, a vida é uma viagem em que vamos deixando memórias para trás. E creio que este seja um bom mote para tu poderes ler o livro, para acompanhares esta passagem das 3 personagens que nós vamos ver e de perceber algumas componentes da vida e de refletir também sobre alguns momentos da tua própria vida. E então foram estas as minhas leituras do segundo trimestre de 2026. Não li muito, li o que foi possível, li muitas outras coisas, tentei descansar também, tive também a minha atenção dedicada a outros pontos, mas para já este segundo trimestre completou com 3 leituras. Para o próximo trimestre já existe uma leitura obrigatória da minha parte, que eu e a Mónica Rodrigues gostaríamos muito que tu pudesses participar. Ler o livro Faça Acontecer, ou no seu nome original Lean In, da Sheryl Sandberg, em que a autora fala sobre as mulheres, a tecnologia, o papel e processo das mulheres neste mundo tecnológico, e nós gostaríamos que desse lado, que outras pessoas pudessem também ler este livro para que possamos refletir sobre esta temática, para que possamos, neste caso, nós mulheres diz-nos muito o tema, mas também é preciso que os homens deem mais atenção a esta temática, que possamos aqui quebrar alguns estigmas, quebrar alguns paradigmas, analisar tudo o que se passa de uma forma diferente. Então, deixo-te desde já o convite para que possas connosco ler este livro. No final deste terceiro trimestre de 2026, que neste momento já o estamos a viver, nós iremos encontrar ao vivo para debater o livro, para falar sobre as ideias que mais nos chamaram a atenção. Estamos a dar um trimestre completo, 3 meses inteirinhos, para que se possa ler o livro com calma. É um trimestre muito conhecido pelo período de pausa, pelo período de férias, portanto, não queremos aqui pressas. Também nós vamos ter o nosso momento de férias e vamos também aproveitar para descansar e, por isso, sem pressas, sem pressão, ler um livro que, quiçá, possa ser transformador para o último trimestre ou para o último trimestre do ano, ou, quiçá, possa já causar algum impacto neste segundo semestre do ano de 2026. E é, então, isto que tenho para partilhar contigo sobre as minhas leituras. Quiçá possa trazer mais para o próximo trimestre
ou apenas o livro que temos para ler neste desafio de leitura conjunta e partilhada, mas para já é só. Desejo-te umas boas leituras, espero, quiçá, ter-te inspirado. Se quiseres partilhar comigo os livros que andas a ler ou algum livro que te tenha marcado, que tenhas lido durante este segundo trimestre ou, quiçá, durante o primeiro semestre de 2026, por favor, fica à vontade para partilhar comigo. Se não me acompanhas, aproveita e deixo-te já a dica para procurares por mim em diferentes redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify, através do meu site, portanto, várias formas que podes entrar em contato comigo e partilhar as tuas leituras. Obrigada e até à próxima!